Alô, bom dia, estamos de volta nesta terça-feira, 15 de abril de 2025, sejam todos bem-vindos. E muitas pessoas estão me perguntando, professor, o que aconteceu com a reunião entre Estados Unidos e Irã para discutir um novo tratado nuclear? A reunião ainda não acabou, essa é que é a verdade, ainda estão discutindo, mas não há nenhuma informação oficial até o momento sobre o andamento desses encontros. Então, assim que tivermos mais informações, claro, a gente trará aqui em primeira mão para os queridos amigos. Mas uma coisa é certa, os Estados Unidos estão sim se preparando para um forte conflito. Parece que um terceiro porta-aviões já está se dirigindo para a região, mas eu voltarei a esse assunto no vídeo da noite, na curtinha do professor. E outras perguntas que me têm feito os amigos é a seguinte: cadê o correspondente internacional que estava lá no estado de Montana, nos Estados Unidos? Ele está trabalhando, não está trabalhando? Qual é a dele, professor? Bem, a dele é a seguinte: a última informação que eu tenho é que ele está dirigindo um Peterbilt, por aquelas paragens, muito próximo das montanhas. Aliás, ele me mandou exatamente essa imagem que você viu. E aí, Alexandre, você moraria numa casinha assim, ó, de fundo para essas montanhas? Ou naquela casinha ali, ó? Só que com essa paisagem de fundo aí, você moraria? Ó, bonito, hein? Bonito, hein? Muito bonito. E tem outras também com neve, com as montanhas todas branquinhas, mas enfim, esse é o trabalho do meu correspondente internacional no momento. Se divertir andando num Peterbilt, dirigindo um Peterbilt, né? E provavelmente amanhã ou depois ele estará indo lá para aquelas montanhas, porque ele não para de falar nas mesmas. Quer encontrar com ursos por lá. Pois é. Esse é o nosso correspondente internacional. Bem, agora uma notícia preocupante vinda da Holanda. Essa foi publicada ontem pelo Deutsche Review. Diz o seguinte: forças holandesas foram ordenadas a estarem em prontidão com urgência para rápidas mobilizações. A matéria diz que mais de 76 mil soldados da defesa holandesa receberam uma ordem do dia na semana passada, que descrevia a mais nova meta militar, que os soldados estivessem prontos para o destacamento rápido. A ordem foi escrita pelo mais alto oficial militar dos Países Baixos, Onno Eikelsheim, e visa enfatizar a urgência mais uma vez. Os civis notarão, aqui diz a matéria, que os civis notarão uma mudança, com mais uniformes e transportes militares nas ruas. Semanas movimentadas, diz a matéria, estão por vir para os holandeses, para os soldados holandeses, com apelos urgentes para que a educação e o treinamento de todas as unidades no nível necessário sejam priorizadas ou prioridades. Os soldados devem examinar a sua prontidão pessoal, verificando, por exemplo, se suas vacinas estão em dia e verificando também se as suas condições e habilidades básicas estão em dia. A compra de drones, armas, roupas de combate e equipamentos de comunicação também estão ganhando força na Holanda, nas Forças Armadas holandesas. Eikelsheim reconhece que uma implantação mais rápida é um desafio, mas acredita que os tempos exigem isso. A ordem responde principalmente à agressão russa na Ucrânia, com o objetivo de dissuadir a Rússia e garantir que a Holanda permaneça em alerta. Eikelsheim explica que nada mudou drasticamente em relação à ameaça russa, mas, disse ele, podemos acelerar essa questão. Ele também descreveu 2 cenários possíveis para o exército holandês. O primeiro seria um cessar-fogo. Se um cessar-fogo for alcançado entre Rússia e Ucrânia, a Holanda, segundo ele, deve estar pronta para ajudar a facilidade da paz. Ele não explica exatamente o que seria essa ajuda ou facilidade para a paz. E o segundo cenário, esse bem mais sombrio, incluiria um plano operacional caso o território da OTAN seja ameaçado.
A preocupação do exército holandês é principalmente com os estados bálticos. Então está aí, movimentação na Alemanha e movimentação na Holanda. A Holanda colocando as suas tropas em prontidão, então esses dois cenários. Um mais terrível, em caso de necessidade da OTAN defender seu território, e contando, claro, com forças da Holanda, e o outro seria uma ajuda para a paz, o que não foi muito bem explicado, mas, claro, são rumores de guerra, os tambores estão batendo, então, é claro, há muita preocupação nesse momento. Mas esse artigo também visa tranquilizar, de certa forma, a população holandesa, que verá com mais frequência movimentação de veículos militares e tropas no país, o que é realmente sempre inquietante nesse caso. Bem, outra notícia, essa aqui é relativamente boa para o governo Trump. Digo relativamente porque dentro dos Estados Unidos há um problema muito sério hoje. Pessoas importantes torcendo contra as políticas de Trump. Mas, em relação à boa notícia, vejam só, a maior potência em inteligência artificial hoje, a NVIDIA, anunciou planos para construir supercomputadores de inteligência artificial no Texas e investir até 500 bilhões na produção de inteligência artificial nos Estados Unidos. Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA, disse: os motores da infraestrutura mundial de inteligência artificial estão sendo construídos nos Estados Unidos pela primeira vez. Adicionar a fabricação americana nos ajuda a atender melhor a incrível e crescente demanda por chips e supercomputadores de inteligência artificial e fortalece nossa cadeia de suprimentos, como também aumenta a nossa resiliência. Bem, isso foi o que disse o CEO da NVIDIA. Agora vejam só. A questão que vem a seguir é bastante preocupante para Trump, porque, afinal de contas, é como se ele estivesse dormindo com o inimigo. Não estou falando de Melania Trump, mas de parte dos americanos que não querem o sucesso da América. A última, essa estarrecedora, vem da famosa Janet Yellen. Matéria do Breitbart diz o seguinte, disse hoje: a secretária do Tesouro, a ex-secretária do Tesouro dos Estados Unidos, da era Biden, Janet Yellen, criticou duramente as tarifas do presidente Trump ontem, segunda-feira, dizendo que o retorno da indústria americana é apenas um sonho irreal, que pode nem ser uma meta desejável. Como assim os americanos não desejariam voltar a fabricar os seus próprios produtos, gerando emprego para os próprios americanos? Para Janet Yellen parece que isso não é desejável. As coisas têm sido simplesmente caóticas, disse ela, em relação às tarifas, à política de tarifa do presidente Trump. Mas, diz o Breitbart, que em determinado momento de uma entrevista que ela deu à CNBC, ela revelou que não acredita na manufatura americana. Vejam só que espírito de patriotismo, não é mesmo? Ela disse: talvez seja para trazer de volta a indústria americana, mas eu realmente acho que isso é um sonho distante e não algo que provavelmente será realizado. Isso ela dizia, referindo-se aos esforços de Trump para trazer empregos de volta aos Estados Unidos. E concluiu: e poderíamos até levantar questões sobre se essa é ou não, de forma ampla, uma meta desejável. Aí um empresário do Kentucky, potencial candidato republicano ao Senado, Nate Morris, criticou duramente os comentários de Yellen no X, dizendo o seguinte: as mesmas elites de esquerda que são responsáveis por destruir nossa base industrial, prejudicar nossos trabalhadores e construir o Partido Comunista Chinês, estão chateadas porque o presidente Trump está comprometido em colocar a América em primeiro lugar e acabar com sua agenda globalista.
em uma entrevista à CNN na sexta-feira, Yellen já tinha chamado as tarifas de Trump de a pior ferida política auto-infligida que ela já tinha visto em sua carreira, ou infligida à economia norte-americana. Pois é, essa é a questão de Donald Trump. Ele tem inimigos poderosos internamente. Sem falar, claro, nos inimigos externos. Mas com esse tipo de patriotas, a coisa ficará realmente muito difícil. Donald Trump terá que fazer 12 trabalhos de Hércules por dia. Porque uma coisa é combater os inimigos externos. A outra é ter que conviver até mesmo com traidores ali muito próximos a ele na Casa Branca. Não será um trabalho nada fácil. Imaginem uma ex-secretária do Tesouro dizer que isso nem é viável, trazer a manufatura de volta para os Estados Unidos. O que seria viável? Deixar tudo para os outros, não é? E fazer com que a América seja cada vez mais dependente da manufatura de outros países. Esse aqui é patriotismo tabajara, não é não? Bem, por falar em inimigos internos, vejam só, notícia da Fox de hoje, extra, bomba. Um juiz federal impediu ontem que o governo Trump revogasse o status legal de autorizações de trabalho de mais de 530 mil migrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela, que voaram para os Estados Unidos durante o mandato do ex-presidente Joe Biden. Os migrantes chegaram aos Estados Unidos sob um controverso programa de liberdade condicional humanitária em massa da era Biden. Em sua ordem, a juíza Indira Talwani, indicada por Obama, escreveu que cada migrante precisa passar por uma revisão individualizada, caso a caso. Bem, esse programa é controverso, claro, porque abriu possibilidades aí para até mesmo pessoas pertencentes a gangues, como todo mundo está sabendo. E foram feitos entradas em lote, e agora a juíza está exigindo, então, que cada caso seja visto, mais de 530 mil casos, um a um, deve ser visto. Bem, a Fox News diz que o programa foi temporariamente suspenso após a descoberta de fraudes generalizadas. Vários beneficiários também foram presos por crime de alto perfil, incluindo múltiplos estupros até mesmo de crianças. A CHNV permitiu que os migrantes e seus familiares, CHNV é o programa que permitiu a entrada desses migrantes, permitiu que os migrantes e seus familiares imediatos voassem para os Estados Unidos se tivessem patrocinadores americanos. Eles poderiam, então, permanecer no país por 2 anos sob um status imigratório temporário, conhecido como liberdade condicional. E aí, então, vem essa questão de se a liberdade condicional, nesse caso, ainda vale. Em março, cerca de 532 mil migrantes sobre o programa CHNV foram informados que deveriam deixar os Estados Unidos antes que sua liberdade condicional humanitária e autorizações de trabalhos correspondentes fossem canceladas em 24 de abril, dando-lhes 1 mês a partir daquela publicação para deixarem o país. Então, essa é também outra polêmica em relação ao governo Trump. E o DOJ descobriu que boa parte desses que entraram nesse programa receberam também o Medicaid e acabaram também autorizados a votar. Vejam só. Pois é, para terminar aqui, um assunto realmente de arrepiar em relação ao Reino Unido. Isso aqui foi mandado por um correspondente aqui do canal que está lá nos Estados Unidos, mas não em Montana, por outro correspondente que lê um artigo do Seek and Find que diz o seguinte: enquanto o presidente Donald Trump homenageava o Domingo de Ramos, o rei Carlos III o negligenciava. Em vez disso, homenageava um feriado pagão, vejam só. A matéria diz que o presidente Donald Trump honrou a celebração cristã da semana
da Semana Santa, antes da Páscoa, assumindo uma posição marcante contra a atrofia espiritual que consome grande parte da civilização ocidental. Enquanto isso, os líderes do Reino Unido celebraram um feriado pagão em vez do Domingo de Ramos. Trump tinha dito no Truth Social: nessa Semana Santa, cristãos em todo o mundo lembram a crucificação do Filho unigênito de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No domingo de Páscoa, disse ele, celebramos sua gloriosa ressurreição e proclamamos, como os cristãos têm feito por quase 2000 anos, ele ressuscitou. Por outro lado, no Reino Unido, o rei Carlos III, chefe da Igreja da Inglaterra e defensor da fé, nem sequer emitiu uma declaração sobre a Semana Santa ou o Domingo de Ramos. Isso de acordo com uma busca em suas redes sociais no X, Facebook e Instagram. Em vez disso, no dia seguinte, a família real reconheceu um feriado Sikh de Vaisakhi, em homenagem ao nascimento do sikhismo. O primeiro-ministro, Keir Starmer, pareceu negligenciar o Domingo de Ramos da mesma forma como o rei Carlos, mas também ele honrou o feriado Sikh. Nos próximos dias, em Vaisakhi, os Sikhs celebrarão o nascimento de Khalsa e a tradicional colheita do trigo. Feliz Vaisakhi a todos os Sikhs em festa, publicou o primeiro-ministro Keir Starmer. Pois é, então está aí uma diferença bastante gritante entre os dois países que estão ancorados ou foram ancorados no Evangelho. Deus tenha piedade da Europa, sobretudo, que virou as costas para o seu próprio fundamento. E palmas para Donald Trump, evidentemente. Por enquanto é isso. À noite eu volto, se Deus quiser. Até lá.